Gênesis capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão. Quero ser grato a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos na sua presença. Bom é estarmos diante da face do Todo-Poderoso. Estou muito feliz de poder estar nessa casa, nessa tarde, podendo glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada obreiro desta igreja, do pastor local, pastor presidente, que Deus abençoe, pastor Clóvis, que Deus lhe honre, sua esposa, sua família. Deus abençoe a tribuna. Deus abençoe especificamente também meu querido amigo Jefferson. Jefferson, amigo de muitos anos, muitas datas. Se a gente parar para falar, tem muito caso para contar junto, né? Eu costumo dizer, né, que amigos como Jefferson, os meus filhos e os meus netos ouvirão falar, né? Porque são pessoas que a gente vai levar para a vida inteira, independente da distância, mas é impossível não olhar um para o outro e não lembrar de alguma coisa, né? Sempre vem algumas coisas, e não era que a gente tinha um costume de roubar, assaltar, matar, não. Era muita coisa de maluco, né? Mas graças a Deus que Jesus nos salvou. Quero deixar meu abraço para Jefferson, sua família, acho que sua esposa aqui, né? Eu vi ali, reconheci pela foto, que Deus abençoe em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu ainda sou casado com aquela menina que eu conheci no colégio. Gênesis capítulo 6, versículo de número 17, está escrito assim: E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há um sopro de vida debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Tu entrarás na arca, você, seus filhos e as mulheres dos seus filhos entrarão contigo. E você diz glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Me ouça, prometo que serei muito breve. Meus irmãos, me ouçam, prometo que serei muito breve no que falo, por isso peço bastante sua atenção. Meus irmãos, o pecado do homem no Éden foi uma catástrofe, pois meramente o homem frustrou os projetos divinos. Porque Deus queria propor algo para o homem, mas o homem decidiu escolher algo completamente contrário àquilo que o Senhor propôs. Desta feita, o homem quebrou a aliança que o Senhor estabeleceu. Fato é que mesmo alcançando o pecado, Deus não matou a humanidade. Deus lhe deu a oportunidade de arrependimento. E eis o problema, que o homem não se arrependia dos seus atos. O homem foi expulso do Éden. E fora do Éden, o homem deu permanência a uma palavra que foi liberada ainda dentro do jardim: multiplique e encha a terra. Os homens estavam com a palavra liberada sobre si de multiplicação, e desta feita sucedeu. A humanidade se multiplicou, teve a capacidade de povoar os 4 cantos da terra. Aonde havia um pedaço de terra, havia um pouco de homem. O problema
da alta multiplicação da humanidade não estava no desenvolvimento. O problema estava justamente que quanto mais o homem se multiplicava, mais o pecado crescia, mais o pecado se espalhava. Aonde tinha um homem, tinha um nível de pecado. Aonde havia a humanidade, havia o pecado. Porque o homem fazia questão de andar acompanhado pelo ato pecaminoso. E assim, o pecado ganhou força sobre toda a terra. A coisa ficou tão grave que Gênesis capítulo 6 diz que o Senhor se entristeceu em ter feito o homem. Perceba que os atos dos homens teve a capacidade de trazer entristecimento ao coração do Todo-Poderoso. Não é que Deus se arrepende de ter feito, mas é que Deus estava decepcionado, pois ele planejou de uma forma e o homem desejou fazer completamente de outra. O Senhor deu tempo, e o tempo que o Senhor dava à humanidade era para que a humanidade pudesse se arrepender. Quisera Deus que os homens pudessem voltar a entender qual o propósito do Todo-Poderoso. Mas a humanidade estava vendida, a humanidade estava entregue, a humanidade estava completamente voltada a cometer aquilo que era fraudoso diante da face do Senhor. A verdade é que Deus olhava para a terra e procurava alguém que tivesse um coração puro, alguém que tivesse o ar de retidão. E dificilmente o Senhor conseguia encontrar, pois não havia ninguém sobre a terra que tivesse o coração voltado para o Senhor. Foi daí que, com tanta ira, com tanta decepção, o Senhor decidiu fazer aquilo que ele não queria: destruir toda a terra. E faz questão de expressar essa palavra, porque é justamente essa expressão da Bíblia: toda a terra. E não precisa de nível superior para entender o que eu estou falando para você aqui. Toda é totalidade. Deus está dizendo que não vai escapar ninguém. Deus está dizendo que não vai sobrar ninguém. A ideia de Deus, o plano de Deus é destruir toda a terra. Deus não acha graça aos olhos de ninguém. Deus não vê merecimento em ninguém. Só que o texto de Gênesis é muito enfático em dizer: e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Perceba que o propósito de Deus é destruir toda a terra, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso aqui confronta, porque quando olhamos para toda a Bíblia, nós vamos perceber que não é o homem, que todas as vezes que o homem achou graça em Deus, Deus achou graça nesse homem primeiro. Só que aqui o texto, aqui quando fala de Noé, usa o inverso. Antes de Deus achar graça em Noé, Noé achou graça em Deus primeiro. Você vai lembrar que Deus achou graça em Abraão. Deus disse: achei a Davi meu servo. Todas as vezes que um homem se posicionou diante de Deus, Deus achou esse homem primeiro. Só que aqui Noé é uma diferença de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Porque a primeira atitude não vem de Deus. A primeira atitude vem de Noé. Noé achou graça em Deus e é perfeito. Porque se hoje dissermos que achamos graça em Deus, é fácil. O problema é a geração que Noé vive. Noé não tem espelho. Noé não tem ninguém que lhe inspire. Noé não tem ninguém que lhe ensine. Noé não tem ninguém que lhe direcione. Pois toda a terra está completamente devastada de pecado. Noé olha para frente e vê alguém adulterar. Noé olha para trás, vê alguém mentir. Noé olha para um lado, vê alguém roubar. Noé olha para o outro, vê alguém ser adúltero. Então Noé consegue olhar para a realidade e entender. Não tem como buscar experiência em alguém, porque todos que estão à minha volta estão completamente contaminados. Mas o texto diz que mesmo não tendo influência, mesmo não tendo alguém para lhe ajudar, Noé achou graça em Deus. Rodrigo,
me faz entender melhor. O texto está dizendo mais ou menos assim: Noé encontrou Deus aonde ninguém encontrava. Noé achou Deus aonde ninguém achava. Noé viu Deus aonde ninguém via. E sabe o que é mais extraordinário em tudo isso que te falo aqui? É que não há ninguém na casa de Noé, ou na descendência de Noé, que lhe inspire a buscar ao Senhor. Só que Noé não olha para a sua genealogia, Noé não olha para aquilo que está ao seu redor. Noé decidiu olhar para cima quando todos olhavam para baixo. E é isso aqui que vai fazer um diferencial na vida de Noé, porque a ideia de Deus era destruir toda a terra, mas quando Deus olhou o comportamento de Noé, disse: eu irei destruir toda a terra, mas eu vou salvar a Noé. Rodrigo, e por quê? Porque quem faz aquilo que ninguém faz, recebe de Deus aquilo que ninguém recebeu. Eu vou repetir porque tem alguém dormindo e eu preciso que alguém se atente. Quem faz o que ninguém faz, recebe o que ninguém recebeu. Rodrigo, me faz entender melhor. Você não precisa ser reflexo da casa que você nasceu. Se você decidir ser luz no meio dessa escuridão, se prepara para viver lá dentro que ninguém viveu. Se prepara para receber lá dentro que ninguém recebeu. Eu tenho uma palavra para liberar para essa igreja que me ouve nessa tarde aqui. Alguém apostava que Noé seria mais um. Alguém tinha certeza que Noé seria mais um. Só que Deus olhou para Noé e disse: reage, que por intermédio de você eu vou mudar o quadro desta casa, eu vou mudar o quadro desta família. Pelo amor de Deus, alcance a mão de alguém que está do seu lado, pegue na mão dessa pessoa, por favor, segura na mão dele, segura na mão dela e diga para ele: é você quem decide se você é mais um no meio desta casa, se você é mais um no meio desta família, ou se você vai ser aquele que a maldição perderá força, ou se você será aquele que a palavra de maldição cairá por terra. Balança ele e diga para ele: quem faz o que ninguém faz, recebe o que ninguém recebeu. Se prepara para pisar onde ninguém pisou. Se prepara para viver o que ninguém viveu. Se prepara para ser o que ninguém foi. Porque Deus está dizendo: se você achou graça em mim, eu vou achar graça em você. Porque nem tudo depende só de Deus. Quando Deus percebe o posicionamento de Noé, Deus olha para Noé e diz assim: Noé, eu vou te contar uma coisa. Diga: Senhor, eu estou decidido. Eu vou destruir toda a terra. Não vou deixar ninguém sobreviver. Eu não quero mais que o homem esteja pisando na terra que eu criei. Todo ser vivente, repito, todo ser vivente, não vai sobrar ninguém. Mas sobre ti eu estabelecerei a minha aliança. Escute o que eu vou falar para você, irmão. Deus está dizendo: Noé, eu vou destruir toda a terra. Eu não quero que ninguém sobreviva. Mas aqui não é mais com i. Porque quando alguém expressa mais com i, está falando de acrescento. Quando alguém usa mas sem i, M-A-S, é mudança de direção. É fácil, muito fácil. Pastor, quem vai? Eu, mas a pastora disse que vai também. São dois. É soma. Jefferson, você vai para onde? Eu ia lá em cima, mas decidi ficar aqui embaixo. Deu para entender mais ou menos? Então, quando Deus fala com Noé, Deus diz assim: Noé, eu irei destruir toda a terra.
Mas estou mudando a direção contigo. Eu estabelecerei a minha aliança. Sei se você tem força para dar glória com o que eu vou falar, mas eu tenho muita autoridade para te dizer. Deus não muda o seu plano por causa de Noé. Deus acrescenta a Noé dentro do seu plano. Eu vou repetir. Deus não muda o seu plano por causa de Noé. Deus acrescenta Noé dentro dos seus planos. Rodrigo, me faz entender melhor. Deus está dizendo, Noé, era para ser todo mundo, mas eu olhei para você e decidi guardar. Não era para sobrar ninguém, mas eu olhei para você e decidi sustentar. É aqui que o teu adversário perde a força, porque olhando para a família de Noé, dava para acreditar que ele iria morrer como Adão morreu, ele iria morrer como seus tios morreram, ele iria morrer como seus avós morreram. Só que Deus está olhando para Noé e dizendo: a maldição que destruiu teus antepassados perderá força por intermédio da sua vida, porque se alguém acreditou que você era mais um cadáver, se alguém acreditou que você era mais um defunto, perdeu a direção, porque Deus está olhando para ti nessa noite dizendo: eu não vou voltar atrás do que eu falei, mas eu vou estender a mão sobre a tua cabeça e dizer: toda ferramenta preparada contra ti não há de prosperar. Eu quero liberar a bênção do Senhor sobre a vida de alguém que me ouve nessa noite aqui. E Deus manda dizer para a sua igreja: eu não vou mudar a minha palavra, mas eu vou te acrescentar nos meus planos. Te prepara para habitar no esconderijo do Altíssimo. Te prepara para viver sobre a minha soberania. Eu estou te escondendo no meu esconderijo e estou dizendo: não vai morrer ninguém da tua casa, porque quem é responsável em guardar sou eu. Você tem mão para levantar, eu tenho uma profecia para entregar. Eita glória! Não vai sair caixão de lá. Não haverá culto fúnebre sobre lá. Não haverá lágrimas de perca sobre a tua casa, porque Deus nessa noite manda te dizer: eu estou te incluindo aos meus planos. Eu estou te incluindo aos meus planos. A arca já está preparada na mente de Deus e o projeto vai ser estabelecido em tuas mãos. O teu Senhor manda te dizer: prepara a força do teu braço, porque o que você trabalha na terra vai gerar livramento para a tua casa. Eu vou guardar teus filhos, eu vou guardar teus netos, eu vou guardar tua família, eu vou guardar os teus pais. Descansa o coração, porque a maldição que perdurou no passado não terá força no presente, diz o Senhor. Noé, contigo eu estabelecerei a minha aliança. Com quem? Diga comigo, Noé. Com quem? Deus está estabelecendo uma aliança com Noé. Com Noé. Só que Deus olha para Noé e diz assim: Noé, a minha aliança é com você. Eu tô te dizendo que você vai fazer parte dos meus planos. Construa uma arca. Porque eu vou te guardar. Só que olhe para mim aqui. Deus olha para Noé e diz assim: de quem é essa mulher aí, Noé? É minha. Bota ela dentro da arca também. De quem é esses meninos aí, Noé? São meus. Coloca dentro da arca também. Essas meninas aí, Noé, quem são? São minhas noras. Coloca dentro da arca também. Rodrigo, não entendi não.
Deus não fez aliança com os filhos e nem com a esposa de Noé. Deus fez aliança com Noé. Só que o que Deus entrega a Noé alcança todos da sua casa. Não, eu vou repetir porque isso aqui tem que entrar no seu coração. O que Deus levanta e entrega a Noé vai alcançar todos da sua casa. Rodrigo, eu não entendi. O que Deus tem com você não é o mesmo que tem com teu marido, não é o mesmo que tem com seus filhos, não é o mesmo que tem com a sua esposa, não é o mesmo que tem com as suas noras. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: a aliança que eu estabeleci com você vai trazer salvação para os teus filhos, vai trazer salvação para os teus netos, vai trazer salvação para as tuas noras, vai trazer salvação para a tua genealogia, vai trazer salvação para a tua descendência. Então, quer saber de uma verdade? Se você soubesse a importância do trabalho da arca no dia de hoje, tu não estava pensando em desistir dela amanhã. Porque o que Deus está dizendo para alguém hoje aqui nessa tarde é: o que você trabalha e prepara hoje vai gerar a tua descendência e a tua geração amanhã. Porque por intermédio da aliança que Deus fez com você, Ele vai salvar a tua família, Ele vai salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua parentela, Ele vai salvar a tua aliança. Eu não sei se você consegue entender, irmãos, mas o que Deus está dizendo para ti no dia de hoje é: permanece firme e constante. Eu sei que você tem todos os motivos do mundo para afrouxar a corda, mas permanece com ela erguida, porque o teu Deus manda te dizer: por intermédio da força do teu braço, eu vou trazer salvação para a tua casa, eu vou trazer salvação para os teus filhos, eu vou trazer salvação para o teu casamento, eu vou trazer salvação para a tua descendência. Assim diz o Senhor: te prepara para cantar como Josué cantou. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque a mão sobre o ombro desse crente que está do seu lado, por favor. Coloque. Isso. Coloque a mão sobre o ombro desse crente e diga para ele: o que Deus entregou a você vai trazer graça sobre toda a sua casa. Isso. Diga para ele: o motivo que você tem para permanecer aonde Deus quer que você esteja é a esperança de salvação sobre o teu lar. Deus vai salvar os seus. Deus vai salvar os seus. Deus vai salvar os seus. Se coloque de pé que eu entrego o microfone aqui. Se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. O texto diz assim, irmãos, que o Senhor diz a Noé: as tuas filhas, os teus filhos, as tuas noras e a sua esposa. Ele está dizendo: Noé, por intermédio de você, eu vou salvar toda a sua família. Só que escuta o que eu estou falando para ti aqui, irmão. Deus manda Noé construir uma arca. E uma arca é uma grande embarcação. Só que sabe qual é o problema, irmão, da construção da arca? O historiador vai dizer que até os dias de Noé ainda não havia chovido sobre a terra. Então é difícil. Porque Deus está mandando Noé se preparar para algo que não aconteceu ainda. Só que o que fortalece a minha alma não é o que vai acontecer, é o que Deus fala. Rodrigo, por qual motivo? Porque o que Deus está falando com Noé hoje vai preparar ele para aquilo que vai vir amanhã. Porque Deus não espera o dilúvio chegar para mandar a arca entrar em construção. Deus manda construir a arca antes que o dilúvio chegue. Rodrigo, por quê? Porque quando o dilúvio vier, eu já estou preparado para receber ele. Eu vou repetir. Quando o dilúvio vier, eu já estou preparado para receber ele.
O que te vai fazer sobreviver ao dilúvio não é a força do seu braço. É o quanto você está se preparando para enfrentar e receber ele. Sabe o que é que Deus está dizendo? Noé, só vai sobreviver ao dilúvio quem está trabalhando antes dele chegar. Então não sei se você entende, mas o que você faz hoje vai influenciar muito na sua resistência amanhã. O que você entrega de trabalho hoje vai refletir muito no quanto você vai ser forte amanhã. Eu tenho uma palavra dos céus para liberar para o seu coração. Não espere o dilúvio chegar para começar a construção. Construa antes que ele chegue. Porque depois que a arca está pronta, a palavra é essa: 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá de outro, mas você e a sua casa permanecerá de pé. Rodrigo, eu não estou entendendo. Uns confiam em cargos, outros confiam em cavalos, mas eu estou pronto e preparado e alicerçado naquilo que Jeová falou. Eu não estou entendendo, Rodrigo. Eu estou dizendo que o tráfico não vai enterrar os teus filhos. Eu estou dizendo que a prostituição não vai destruir sua família. E não vai por quê? Porque a construção da arca começa hoje, para que o dilúvio possa vir amanhã. Eu posso liberar porque tem alguém que consegue entender. Satanás, que se prepare, porque eu já estou preparado para a peleja. A guerra nem começou e eu já me preparei para enfrentar. A construção da arca está começando, porque Deus liberou uma palavra, e a palavra é de graça. Pode chover, pode o vento soprar, mas eu não estou preso ao vento e nem às águas. Eu estou preso à palavra que eu recebi, e a palavra é livramento. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Abra a boca para adorar.